Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana Quadros, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para falar sobre um assunto que eu amo, amo, amo de paixão, que é a crase. Mas para a gente conseguir chegar nesse assunto, eu quero que a gente observe algumas coisinhas, tá? Então, por favor, vem comigo. O primeiro deles é a questão da regência. Sei que quando você escuta essa palavra regência, você pode lembrar daquele período lá da história, né, em que a gente tinha um príncipe regente que mandava em tudo e tal, monarquia, coisa e tal. Então, será que é assim em língua portuguesa? Bem, a gente tem sim um termo que ele é regente, que ele exige para si um complemento, tá? E esse complemento é o nosso termo regido, que vai dar sentido a esse regente, ok? Então, quando é um nome que está exigindo complemento, a gente tem a regência nominal. E quando é um verbo, a gente tem a regência verbal. Isso é um tanto óbvio, né? Mas sigamos. No caso da regência nominal, a gente sabe que existem milhares e milhares de nomes em língua portuguesa. Então, o que é que eu faço? Eu decoro a regência de todos? Não, não, não. Você só precisa entender, tá? Entender que isso existe, entender que é um fenômeno natural que a gente utiliza o tempo inteiro. Você é falante nativo da sua língua. Então, só observa, tá? Que quando você diz que você é capaz, você diz que é capaz de algo, né? Quando você diz que você é contrário a alguma coisa. Quando você diz que algo é agradável a alguém, para alguém, né? Que quando você está ansioso por alguma coisa, quando você é responsável por alguma coisa, por alguém. Enfim, existem palavras que elas não se completam sozinhas, elas vão precisar de, tá? Se eu digo que eu tenho necessidade de alguma coisa, de fazer alguma coisa, enfim, tá? Então, por si só, ela não vai se complementar. Então, a gente vai precisar de um complemento, ok? E como é que a gente acessa esse complemento? Através da preposição, que vocês estão vendo aqui em negrito. Então, a preposição é aquela classe de palavras, aquela classe gramatical, tá? Que ela vai ajudar a ligar os termos. Tá? Então, se você não lembra das preposições, eu recomendo esse videozinho aqui do YouTube, que tem a música das preposições, formato como se fosse um funkzinho aqui, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, per, perante, por, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, per, perante, por, sem sobre, sobre, trás, sem sobre, sobre, trás, sem sobre, sobre, trás, e assim vai, né? Fixa na sua cabeça de uma forma que é para sempre, é eterno no seu coração. Então, assim, eu super recomendo, tá? Então, para você relembrar aí a questão das preposições. Mas quando é que você tem que ficar mais atento? Quando essa preposição for o a. Por quê? Se eu tenho o a, eu vou ter depois ele se ligando a outro a, que vai formar o lindo fenômeno, o lindo encontro, um casamento de duas vogais as, formando aí a crase, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Por hora, fica bem atento com esse a. No caso da regência verbal, é a mesma lógica. Tem verbos que eles exigem a presença de outros termos, certo? Então, como eu vinha dizendo, há verbos em língua portuguesa que eles exigem, né, a presença de uns termos. Então, assim como os nomes. Então, esse termo vai ser o regente e a palavra que vai completar a sua significação, o termo regido. O homem ilustrava o quê? O seu carro novo. Então, esse termo aí, ele complementou. No caso dos verbos, a gente tem uma questão especial, né, que é chamada transitividade verbal. Eita, com certeza você já viu lá, verbo transitir, transitivo direto, indireto, não sei o quê, objeto para lá, objeto para cá. Como assim? Quando eu penso em transitividade, eu lembro logo de trânsito, né, o trânsito caótico, centro da cidade, então, horário de pico, hein? Bem que com essa quarentena até diminuiu, né, a questão do trânsito, mas a gente sabe bem como é que é. Então, o trânsito é aquilo que indica movimento para a gente. Quando o verbo é intransitivo, né? Aqui o prefixo in já diz pra gente, ele não tem transitividade. In é prefixo de negação, tá? Então ele é intransitivo, ele não transita, ele não anda, ele fica parado, tá? Então quando eu digo que algo sumiu, 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 tá? Se eu digo que alguém morreu, morreu, tá? Se você quer saber foi de quê, quando foi, com que ele estava, fazendo o quê, se tinham razão, se foi morto morrido, foi morto matado, aí é curiosidade sua, tá bem? Mas o verbo por si só, a ação ela já foi completa,
tá? Agora, tem verbos que eles vão exigir, como a gente viu, um complemento, tá? E esse complemento a gente chama de objeto, são os objetos do verbo, tá? E esse objeto ele pode ser direto ou indireto. Como assim? Se ele chega, o objeto está aqui, ele anda, ele transita, e ele consegue chegar nesse objeto livremente, né? Ele chegou de forma direta, ele se ligou a ele de forma direta, tá? É o caso do verbo amar. Quem ama, ama algo ou alguém. Quem pega, pega algo ou alguém, né? No caso do verbo indireto, não. Para chegar aqui, ele vai precisar esbarrar numa determinada parede, vamos dizer assim. Então, ele chegou, ele parou, pagou aqui como é que eu chamo? Quando você paga lá. Deu um tilt aqui na minha cabeça. Quando você paga pedágio, não tem? Então, ele não transita livremente por aquela via. Ele chega, para, né? Ele chega, para, paga o pedágio para poder continuar. Então, ele se ligou de forma indireta. Ele precisou passar por alguém para poder chegar. Então, é quando ele para na preposição. Então, se eu digo por exemplo, que eu gosto de, né, algo. Então, antes de chegar no algo, eu parei no de. Tá? Então, aí, de novo, a gente tem as preposições. Então, que danado é crase? Bom, olha para essa imagem comigo. Tem dois azinhos conversando, a gente já sabe, né? Dois A juntos, crase. Tem gente que acha que crase é o nome do acento, e aí tem um acento para cá. Aí ele é grave. Bom, esse quadrinho aí, ele tem esse grave, ele tem dois sentidos. Ele pode estar dizendo, poxa, é grave essa situação, né? E ele está dizendo para a gente, ensinando para a gente que o nome do acento se chama grave. Então, quando a gente coloca o acento agudo, que é para o lado direito, a gente está indicando aí a questão da entonação, né? Eu digo que não pronuncio a palavra como sábia, eu boto sabiá, né? Já o acento grave, ele não tem a ver com entonação, ele está acentuando para a gente, ele está chamando a nossa atenção que existe um fenômeno ali. Tá, Paulinho, isso é necessário saber? Não tanto, mas assim, eu já vi em alguns concursos eles colocarem o nome acento grave e algumas pessoas podem não ter esse conhecimento. Então, a título de conhecimento, fica aí a informação para você. O nome do acento é grave, tá? Em todos os sentidos. E aí, o fenômeno que ele ocasiona, que ele marca pra gente, que ele sinaliza, é esse fenômeno daqui. É a simples junção, a fusão de dois A's. Então, A mais A, eu sei que em matemática ficaria 2A, mas em língua portuguesa a gente vai ter aí A mais A formando um A, bem forte, com essa crase demarcada. Tá? Então, eu tenho um termo regente que pede A, eu tenho um termo que ele está sendo regido, que ele aceita o A. E aí eu tenho um fenômeno maravilhoso chamado crase. Como assim? Vamos para o exemplo, que no exemplo fica mais claro, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o verbo ir, ele é marcado, né? E a regência dele é marcada por essa preposição a. Se eu vou a, certo? Se eu usasse uma palavra masculina, eu teria que eu fui a. Esse a aqui, ele faz parte desse conjunto, eu fui a, certo? Sendo esse a aqui preposição. O shopping, tá? Porque dentre os artigos, shopping aceita o artigo definido masculino, porque é uma palavra masculina, o shopping. Então, eu juntei, eu fui a mais o shopping, juntou, formou, eu fui ao shopping. Eu não digo que eu fui o shopping, né? Eu fui ao shopping. Agora, se eu usasse festa, eu fui a, né? E a palavra festa aceita que artigo? O artigo definido feminino. Então, a festa. Eu fui a festa. Eu digo assim, eu fui a festa. Bom, né? Primeiro que lembra aí, é para alcoólicos anônimos, né? Ou se você for gago, e aí nada contra, perdão aí pela piada, você vai falar né? Mas você vai escrever o A com com acento grave, indicador da crase, tá? Logo, se dá diante de palavras femininas. Se eu estou escrevendo a redação, eu boto lá, o aumento do tráfego de veículos nas ruas se deu devido ao número excessivo da compra de automóveis na última década, porque se deu devido a alguma coisa, né? Aconteceu devido a algum fenômeno. Que fenômeno foi esse? O número excessivo.
Então, não coloca crase antes de palavra masculina, tá? Se deu devido ao número, né? A, se deu devido a, mas o O de o número. Agora, se eu substituo por uma palavra feminina, o aumento do tráfego de veículos nas ruas se deu devido à compra excessiva de automóveis na última década. Compra é uma palavra feminina, eu digo a compra, tá? Então, eu tenho o a de devido a, mais o a de a compra. Então, juntou tudo, eu tenho a com crase. Então, a dica, como vocês já devem ter induzido, é testar com uma palavra masculina. Se você trocou por uma palavra masculina e formou uau, né? É porque dá para colocar aí a crase, tá? Uma outra forma é você colocar a palavra no início da frase e ver se ela aceita o artigo definido antes, tá? Então, se eu digo assim, devido à compra, eu digo assim, a compra de automóveis facilitou o processo. Então, compra é uma palavra que aceita um artigo definido antes, tá? Antes, logo, isso daí fica muito claro para a gente quando a gente chega aqui nas regras, porque quando a gente vai estudar crase, a gente vê que existem alguns tipos. Primeiro, não pode usar a crase. Segundo, pode usar a crase. E o terceiro é pode ou não pode. É o caso que é facultativo. Você usa se você quiser. Então, existem esses três casos. Então, quando não usar, quando é totalmente proibido, antes do substantivo masculino, porque obviamente ele não vai aceitar o artigo feminino antes, porque é uma palavra masculina. Então, eu fui a, tudo bem. Mas se eu digo pé, né? Eu digo o pé, né? Aqui é o modo como eu fui a pé, tá? Então, pé é um artigo pé é uma palavra masculina, aceita artigo masculino antes, então não posso usar crase. Mesma coisa antes de verbos, tá? Estamos dispostos. Quem está disposto a algo. Tudo bem, faz sentido. Porém, a palavra arrasar é verbo, tá? Eu não digo arrasar é muito legal, né? Não aceita esse artigo antes. Eu digo arrasar é muito bom. Eu usei essa interjeição, é a com H, tudo bem. Mas o eu tô falando de artigo, tá? Eu tô falando de a mesa, a cadeira, a menina, a boneca, a pia, tá? Eu não digo a arrasar, né? Então, não aceita artigo definido antes. Então, antes de verbo, não, não, não. Eu tenho visto muitas redações com crase antes de verbo. Então, coloca lá crase, aí bota aí partirem, a facilitarem, a não buscarem. Não tem essa crase antes, tá? É verbo. Então, o verbo, antes dele, não aceita artigo. Então, sem crase. Mas, Poli, tem um A. Eu sei que tem um A. Mas esse A é simplesmente preposição. Não juntou com nenhum artigo para poder formar crase. É um A só. E esse A é preposição. Antes de pronomes, a maioria deles, eu falei, quem fala a alguém. Eu falei o quê? Que sou fera em português, mas falei a quem? Olha esse né? Falei a quem? A ela. Só que ela aceita artigo antes, eu digo assim, a ela é muito bonita. Não, eu digo, ela é muito bonita. Esse a, interjeição, que eu já disse que é a com H, mas a ela não existe, né? Então, não tem crase. Eu falei a. Esse a simplesmente preposição, mas sem artigo para fundir. Agora, se eu uso senhora, senhorita, dona, mesma, própria, tudo bem, porque eu digo a senhora, a senhorita, a dona, a mesma, a própria. Então, essas são as chamadas exceções. Tá? Dentro de pronomes, esses pronomes aceitam artigo antes. Isso é o básico, assim, quando você vai estudar gramática, ele tem lá dizendo quando não usar, como eu disse, os três casos, né? Quando não usar de forma alguma, quando você tem que usar e quando você pode ou não, você pode optar, tá? Então, a gramática divide isso nessas três formas. Eu não vou ficar aqui me detendo nesse sentido mais normativo, porque o meu foco é te ajudar na hora da escrita. Então, eu vou para alguns casos mais práticos. Só estou mostrando porque, enfim, sempre cai, né? Quando não usar entre palavras repetidas, palavra repetida, crase proibida. Vou repetir. Palavra repetida, crase proibida. Dia a dia, face a face, mês a mês, ano a ano, tá? Não tem crase. Antes, porque é expressão, tá? Antes que me pergunte, é uma expressão. Antes de número cardinal, daqui a 12 dias, veja, é um número, né? Ele não aceita um artigo antes. Então, não tem crase, né? Quando a preposição ela vem sozinha antes de uma palavra no plural, graças a alguma coisa, né? Então, graças a orações que fizemos, todos estão bem. Esse a aí, ele é preposição, graças a.
As orações, aceita o artigo? Aceita se fosse as, né? Porque eu não digo o orações, eu não digo os orações. Eu não digo a orações, eu digo as orações, né? Orações é substantivo feminino no plural, então o artigo definido deveria ser no plural. Então tem duas formas, a gente vai ver isso melhor. Ou você, né? Você aqui, você colocou, se você colocou a preposição no singular, ela é simplesmente, se você botou o a no singular, perdão, ele é simplesmente uma preposição. Então não tem nenhuma junção. Ele tá o a sozinho, graças a o quê? Orações. Graças a orações que fizemos, tá? Então, sem crase. Tá liberado, tá tudo liberado. Quando? Antes de palavras femininas, já percebemos isso. Claro, se pedir, né? Nas expressões a moda de, a maneira de, que fica implícito. Então, quando eu digo assim, cortou o cabelo a Ronaldinho, né? Cortou o cabelo a Neymar, tem crase porque é a moda de, a maneira de, tá? Então, a gente não pode usar muito essa expressão, mas assim, algumas comidas, comida, a gente vê bastante, né? Lasanha à bolonhesa, frango à parmegiana, né? É o modo de, a maneira de. Uma vez eu fui numa praça de alimentação no shopping Boa Vista, chego lá, eu peço um frango à parmegiana e o frango vem grelhado, sem queijo, sem molho de tomate. Digo assim, isso é frango à parmegiana? Não é, porque ele tem uma moda de ser, ele tem uma maneira de ser, certo? Então, fica aqui implícito essa expressão, quando eu digo frango à parmegiana. Então, esse A aí tem crase, certo? Quando eu vou indicar as horas exatas, a prova começa às 13 horas, tá? Na dúvida, troca por meio-dia. Eu vou ter o ao. A prova começa ao meio-dia, não começa o meio-dia, tá? Mas se tem outra preposição, não tem para quê preposição mais preposição. Então, a prova começa após as 13 horas. Esse as aí vai ser simplesmente um artigo. Não vai ser outra preposição, porque após, desde, entre, para, já são preposições. Na dúvida, troca para o meio-dia. A prova começa após o meio-dia e não começa após ao meio-dia. Então, somente quando indicar a hora exata, ok? De olho na classe. Tem alguns casos especiais que a gramática gosta de chamar nossa atenção. Antes de nome de lugar. Então, se o nome é simples, se o nome é feminino, ele vai aceitar a crase. Se não for, não vai aceitar. Como é que eu percebo isso? Aí tem um macetezinho. Vou a, volto da, crase a. Veja que, né, juntou aqui o da, é a preposição de, mas o a. Então, eu estou vendo aqui que o a existe. Agora, vou a, volto de, crase para quê? Tá? Então, sem crase. Então, Rússia, eu digo a Rússia. Foi a Rússia sorrindo, voltou da Rússia chorando. Da, foi a, voltou da, crase a. Foi a, voltou de, ou foi a Portugal, voltou de Portugal. Crase para quê? Sem crase. A gramática também gosta de chamar atenção para os nomes próprios femininos, tá? Então, entregarei tudo à Juliana, né? Ou para a Juliana. Tem crase, não tem crase? Como é? Então, a gramática diz que esse está certo, que esse também está certo. Aí vem uma questão de variedade cultural, né? Porque existem regiões em que as pessoas dizem, usam muito o artigo definido antes do nome das pessoas. Então, diz assim, ao invés de dizer Poliana chegou, diz, a Poliana chegou, né? Então, a Poliana gosta, a Poliana quer, a Poliana... Então, assim, então eles usam, né? Então, por uma questão de respeito às diversas culturas, diversas variedades, a gramática aceita as duas formas. Antes os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Como é que vai acontecer? Olha, eu me referi àquele filme, tá? Então, aceita a crase, ok? Porque aqui, quem se refere a, e aquele, aquela, aquilo começam com a. Então, são pronomes demonstrativos que começam com a. Então, aceita. Mesma coisa, a qual, as quais, pronomes relativos, né? Esta é a série. Muito boa, por sinal. Eu assisti a série. Então, essa é a série a
qual eu assisti, né? Aqui eu vou ter a preposição. Lembrando que o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede aí a preposição. Quem assiste, assiste a, tá? De acordo com a gramática normativa, quem assiste, assiste a. Então, eu assisti o filme, para a gramática normativa estaria errado. Eu assisti ao filme, eu assisti ao jogo. Assistir no sentido de ver. E aí, quando eu falei naquela parte de transitividade verbal, existem alguns verbos que são bem, né, assim, clichês em relação à gramática, que não são tão, digamos assim, que as regências deles não são tão comuns para a gente, pelo menos na fala. Então, assim, vale a pena dar uma olhada, porque sempre cai em provas, principalmente para quem vai fazer concurso e tudo mais, eles adoram. É o verbo assistir, porque pode ter o sentido de ver, pode ter o sentido de prestar assistência, pode ter o sentido de morar. Eu assisto em Recife. Não é muito comum, mas existe. O caso de aspirar, né? Porque pode ser aspirar de cheirar ou de aspirar no sentido de desejar algo. Eu aspirei a vaga na universidade. É o caso de verbos como visar, né? É o caso de verbos como preferir, que comumente a gente diz eu prefiro português do que matemática. E na verdade eu prefiro a, tá? É o caso do verbo namorar, que a gente namora com, o certo, segundo a gramática, é namoro fulano e não namoro com fulano, porque o com dá a ideia de companhia. Se eu namoro com fulano, fulano veio junto a mim para que eu possa namorar. Então, assim, existem alguns verbos, obedecer, lembrar, tá? Porque tem lembrar-se e lembrar, simplesmente. Lembrar e esquecer, né, os dois. Então, são esses casos, assim, que vale a pena dar uma olhada para quem pensa aí em fazer os concursos. Então, no caso do assistir, assistir a, né? Então, eu assisti, né? Essa é a série a qual eu assisti. E aí, por ser marcado aqui pela exigência desse verbo, eu vou ter a crase. Bom, no caso de Terra, o planeta Terra tem aquela música Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, de Rita Lee. Então, imagina, né? Se ela liga para ele, diz, ei, marciano, se liga aí, ó, não venha, quem vai, vai a, né? A Terra. Veja que Terra é um planeta, né? Então aí é uma palavra que aceita o artigo definido. Eu digo a Terra, né? O Saturno, o planeta, né? Então, aceita o artigo, tudo bem, tudo ok. Mas eu falo de Terra, Terra mesmo, com o T minúsculo. Aí a gramática, ela fez questão de enfatizar, são duas palavras que ela fez questão. Dentre milhares, ela resolveu cismar com essas duas, terra e casa. Então ela diz que se não tiver definido, por exemplo, o trabalhador dedica-se, quem dedica-se, dedica-se a algo, né? Dedica-se à terra, noite e dia. Só que terra aqui é genérico. Terra, no sentido da terra mesmo, areia. Então, sem crase, porque não é uma palavra de acordo com a gramática definida. Porém, se essa terra ela for definida, for a terra de alguém ou a terra de alguma coisa, aí tudo bem. Em fevereiro, os turistas vêm à terra do carnaval. Que terra do carnaval é essa? Olinda, tá? Então, esse terra do carnaval, como ele está definido, ele pede aí o artigo, né? E por pedir o artigo, aceita a crase. É o caso de casa também, tá? Que se eu digo retornei à casa, não tem crase. Porém, se eu digo que eu fui à casa de Juliana, né? Como é uma casa definida, a gramática entende que precisa de um artigo definido e, portanto, aceita a crase. Isso é apenas a título de ilustração e de curiosidade, tá? Porque é importante vocês saberem que existe e tudo mais. Só estou apresentando para vocês. Agora vamos para algumas questões mais práticas, tá? Eu falei para vocês em relação à questão do singular e plural. Então, o que acontece? Devido a, tá? Eu estou cismando muito com essa expressão porque eu vejo muito na redação as pessoas usarem, isso é devido a, isso foi devido a, para justificar, trazer causa e consequência. Então, presta muita atenção. Devido é devido a alguma coisa, certo? Porém, eu tenho devido a. Isso daqui é fato, já é uma expressão. Se a palavra depois tiver no plural e você não estiver marcando esse plural, tiver sem nada, vai ficar só o a, porque a mais nada é a, tá? Então vai ficar só o a, sem crase. Devido a falhas no sistema público de saúde, muitas pessoas têm sido afetadas, podendo vir a óbito. Veja aqui que o vir a, né, também não tem a crase, porque é óbito, palavra masculina, né? Só relembrando.
Agora, se eu resolvo botar o devido a e juntar com um artigo definido plural, que é as falhas, fazendo a concordância com as falhas, eu tenho a mais as, e aí esses dois as juntos vão se fundir, formar o a que levou o acento grave, o indicador do fenômeno da crase, que é essa fusão, e o S que sobrou, né? Então tá lá. Então, as duas formas estão corretas, ok? Ou você bota o A sozinho antes da palavra no plural, feminina, claro, sem a crase, ou se a palavra for feminina no plural, você faz a concordância no plural, juntando, entende-se que com o artigo as, e bota o acento grave, ou seja, vai ter crase, ok? É facultativo. Então, antes de palavras no plural é isso. Devemos obedecer a leis. A leis, em geral. Quem obedece, obedece a algo. Então, for lei, tô aceitando. Agora, se eu digo, devemos obedecer às leis. Aí tem crase, porque são leis definidas. Leis de trânsito, leis da Constituição, leis do condomínio. Você está definindo essas leis. Você está usando o artigo definido antes de leis. O artigo definido no plural, tá? Então, ou obedecer a leis ou obedecer às leis com crase. Beleza? Antipronome possessivo feminino. Pronome possessivo feminino. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Vamos lá. Cedi o lugar à minha avó. Eu posso dizer tanto, veja, pensa no contexto, eu posso dizer tanto assim, minha avó é bonita, como a minha avó é bonita. O artigo definido, né, porque eu já tenho minha, o minha, ele já tem aqui uma forma que eu sei que é feminino. Então, usar o artigo definido, ele é facultativo. Eu posso dizer a minha caneta ou minha caneta, entende? Não é necessário esse artigo. Então, por não ser necessário, a crase também não é necessária, fica facultativa, tá? Então, mais ou menos são essas as equações que a gente tem. Crase é um assunto muito matemático. A mais vazio, A sozinho. É quando a preposição acontece, mas não tem nada depois. A mais A com crase, acento grave. A mais as, né? Formou as com acento grave. E A mais O, A mais O formou o AU, ok? Fica de olho nessas expressões. Se você quer fazer redação, quer arrasar na redação, não quer recrase, então fica de olho, porque eu tenho visto muito essas expressões. Acessível a, tá? Se é acessível a alguém. É preciso criar medidas acessíveis aí juntou com a população, crase. Alheio a, os políticos estão alheios ao quê? À vontade do seu povo. Substitui por palavra masculina, hein? É preciso criar medidas acessíveis ao povo. Olha o ao, formou ao, tem crase. Os políticos estão alheios ao desejo do povo. Análogo a, certo? Quer dizer, parecido. Muitas pessoas trabalham de maneira análoga ao quê? À escravidão. Trabalham de maneira análoga ao período da escravidão. Veja que formou ao, crase. Devido a, falei demais nesse slide, não foi? Devido à má estrutura educacional, as pessoas têm sofrido, tá? Então, devido ao quê? A má estrutura. Devido ao comércio, devido ao governo, favorável ou desfavorável a, né? Muitas pessoas são favoráveis à redução da maioridade, são favoráveis ao que? À redução. Então, juntou crase. Favoráveis ao comércio, favoráveis ao transporte, substitui por qualquer palavra masculina, mesmo que mude o sentido, só para você ouvir se formou ao, beleza? No que diz respeito a, essas expressões assim aparecem demais. No que diz respeito a, no que tange a, no que corresponde a, entende? Aparecem muito nas redações. Então, no que diz respeito a alguma coisa, né? No que diz respeito à saúde, então, no que diz respeito ao transporte, ao meio ambiente, então formou ao, ok? No que tange a, ou seja, no que toca, né, a efetivação das leis, no que tange ao benefício, prejudicial a, né, sabe-se que o fumo é prejudicial ao quê? À saúde. Troca por palavra masculina, sabe-se que o fumo é prejudicial ao pulmão, tá?
relativo a, ou com relação a, né? Então, com relação a moradia, com relação a alguma coisa, né? Então, juntou. Com relação ao transporte, sabe-se que ele vai voltar mês que vem, não. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você que chegou aqui, possa ter saído daqui um verdadeiro Einstein na crase, arrasando, tirando onda mesmo, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tiver, porque crase também é questão de exercício diário, de prestar atenção, às vezes passa despercebido, às vezes na tentativa de acertar a gente acaba se hipercorrigindo, botando crase onde, por tentar acertar onde não tem, ou fazendo o contrário, né? Não percebeu, só quando alguém chama a tua atenção, eita, é mesmo, eu uso essa expressão, nem tinha me atentado. Então, assim, se você sabe que você tem dificuldade nisso, na hora de revisar, preste bastante atenção. Na dúvida, substitui pela palavra masculina, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, tamo junto, tá? Mesmo longe, estamos sempre juntos. É paradoxal? É. Mas você entendeu o recado, tá bom? Fique bem, use máscara, não saia de casa, só em casos essenciais, tá bom? Isso tudo vai passar. Muita força.